Muitíssimo bem-vindos ao 16º episódio do Lucent Steve Podcast Show. Diogo, andaste assim um bocadinho desaparecido aqui por Portugal, andaste um bocado a viajar por todo lado. Queres contar um bocado as tuas peripécias das últimas semanas? Eh, Posso contar. Também não foram assim tantas. Tive Mas eles sentem a tua falta, percebes? uma prova no Brasil, uma demonstração na Polónia, que não foi bem uma prova, foi mais uma. Foi o Rally da Polónia, ano passado foi da WRC, este ano foi do Europeu, e eles queriam um espetáculo antes da Super Especial, como temos no Rally de Portugal a Super Especial de Lousada, eles têm essa Super Especial lá numa terra que eu não sei pronunciar o nome. E pronto, quiseram um show de Super Enduro que até estava bastante interessante. Estava eu e o Tadi como cabeças de cartaz, como os pilotos de Prestige. Estava mais dois pilotos do Europeu e dois pilotos de 85. Que é algo que o Super Enduro de cá podia começar a pensar em fazer. Pôr uma classe para 85 pode não ser uma coisa mal jogada, principalmente que as pistas não são muito estúpidas aqui. Pronto, ali se calhar no Fiel Racing Fest evitar essa prova para as 85 porque é um bocado difícil e os obstáculos tem muitas esquinas E e sendo não é o mais, ideal. e sendo mais urbano também, os obstáculos são um bocado diferentes, não são Sim, tão... e eles não estão tão habituados, mas agora, por exemplo, na primeira prova em Mugés, era uma pista que daria sem dúvida para as 85, se eles podiam desviar a parte que tinha as pedras com o buraco, um buraco com as pedras e depois um buraco à saída, podiam não fazer isso, mas o resto da pista safavam-se bem, acho que iam gostar e é mais uma maneira de incentivar os pilotos a fazer um bocadinho de enduro, como tem o mini enduro, fazer uma classe 85 também podia ser algo bem jogado. Tu muito andas aí a viajar e a apanhar as boas ideias. Quem sabe se tu ainda não vais Duvido. a dar assim algumas diretrizes ao Super Enduro Ah, Nacional. Gostava, mas pronto, a minha queixa em Agora relação. não, não é? Agora tens que ganhar os campeonatos Exatamente, e mostrar os resultados, mas depois mais à frente. mas por exemplo, a minha queixa em relação à prova de Mugeiros foi essa: foi eles não terem ouvido as queixas do piloto, principalmente tinha. Pronto, a pista é o que é, eles tiveram os problemas logísticos e não sei o quê, os truncos que arranjaram eram pequenos e assim, mas isso é naquela, pronto, são os obstáculos que arranjaram, Sim, é o sim. que nós temos para trabalhar. Agora, quando eles têm um salto que podia ser uma coisa bonita, espetacular principalmente por teimosia não o querem mudar, acho que isso foi completamente estúpido e pronto, e eu, desde que eles não mudaram, ou seja, tipo, eu abdiquei logo aquela prova, já tipo, estava lá meio por favor, Pois. porque irrita mesmo ir a uma pista e não fazer os saltos todos e principalmente, eu vejo de fora, porque a coisa que eu mais odeio é quando, principalmente no Super Enduro, que é onde acontece mais, uma coisa que parece um salto e ninguém salta. Dá-me aquele ar, tipo, o que é que estes expulsos andam aqui a fazer? E é, tipo, é a cena que eu menos gosto de sempre. Sim, é dizer, Uma coisa que parece um salto e ninguém salta, para mim, algo que é para dar espetáculo e não é um espetáculo. exatamente. Percebo. Ou então eles rampeiam as coisas demais e parece mesmo um salto e tipo, para as pessoas com um bocado sem noção pensam, isto era na boa para saltar e depois ninguém salta. Acho que dá má imagem à cena e principalmente ali era. Mas isso sentes que acontece porque talvez não haja nível ainda suficiente para que os pilotos se sintam à vontade para mandar esses saltos? Não, Ou. naquele caso ali, imagina, o salto estava mal desenhado e a terra estava um bocado mole, tudo isso ajudava, por exemplo. E depois estavam a dizer, veio um piloto de Supercross e fez este salto na boa. Primeiro não foi na boa. Porque ele estava lá a correr e nos treinos eu não o vi nenhuma vez a chegar à recepção. E ele saltava para a mesa, mas também porque tinha as suspensões super duras. E nós, no Super Enduro, não temos as mesmas suspensões assim tão duras. Então é aquela coisa de ninguém ia arriscar. E ainda para mais, depois eu falei com o Luís, que era o único que poderia saltar aquilo na nossa classe. E ele disse: tipo, olha, não vou fazer porque o salto está estúpido. Não vejo sentido. Me Eu arriscar até tanto? tinha dito que. Ele disse-me: olha, eu por mim nem arranco até eles mudarem o salto. E ele disse-me: olha, eu não vou saltar, por isso faz o que quiseres. Eu também não salto, também não salto. E pronto, tipo, uma coisa que podia ser fixe, um salto, que é o que toda a gente gosta, não foi por teimosia, principalmente a organização, quando eles tinham lá duas máquinas, mesmo que uma tivesse avariado, a outra dava perfeitamente para fazer o que nós queríamos, que era arredondar um bocadinho a aterragem, não precisamos chamar nada, era só tirar tipo 50 centímetros da aterragem e ficava perfeito. Mas pronto, não quiseram fazer. A prova até correu bem, acabei por ganhar, mas mais que para a organização correu bem, estava bastante público, e a entrada era a pagar e a pista estava. A envolvência da pista estava bonita, tinha coisas para o público ver e fazer, e comida e tudo, só que pronto, isso chateou um bocado. Sim, a questão de tudo estava pensado, mas a parte dos pilotos que podia ainda por cima tornar. Exatamente. Não só tornava a experiência para vocês melhor, como também a própria experiência
para o público, porque depois, se vêm que os pilotos sentem-se à vontade e andam a mandar as coisas e tudo mais, o espetáculo é muito maior, é isso. Tipo, Sim, e acho que é mais bonito, vês um salto grande, claro. ainda para mais, sendo que na nossa classe e ao longo das três classes que estavam a correr, não era toda a gente que ia fazer o salto, porque o salto não ia passar de impossível a básico, ia passar de impossível a difícil. Yeah. E esse difícil já era algo em que eu, Luís e se calhar mais um ou outro íamos pensar, pronto, aqui já compensa arriscar, porque temos alguma vontade nos saltos, e eu não tanto como os outros, mas alguma. E pronto, aí eu já arriscaria. Agora, aquilo estava tão no Sketchy, limite yeah. de, por exemplo, se fosse o campeonato do mundo, se calhar até arriscaria, ou se fosse para ganhar 100 mil euros agora. Tipo, não precisei daquilo para ganhar, por isso nem sequer fiz Sim, nem uma sequer vez fizeste. e pronto, chateou-me um bocado isso e principalmente por isso, porque nós falamos, não nos quiseram ouvir e acho que estragou um bocado a cena, se bem que o público, há muita gente também não sabe, não é? Sim, Nós sim. fazíamos um saltinho, mas podia ser uma coisa muito É daquelas cenas quando, mais quando, fixe. quando nós falámos há uns tempos sobre a questão dos vlogs, de para fora, ou seja, quando as pessoas veem o resultado final dizem, pá, os teus vlogs são incríveis e tudo mais, e tu próprio ficas tipo, às vezes chateado com o resultado do vlog, porque tu sabes aquilo que poderia ser, tendo em conta os brutos que tu tens ou a falta de brutos que tu querias ter gravado e não conseguiste. Género, o teu vídeo poderia ter ficado tão melhor, só que quem vê, ou seja, o espectador ou o visualizador do vídeo não sabe como é que poderia ter ficado, porque para eles é tipo assim, isto está bastante bom, tipo, género, tu que estavas do outro lado sabias isto poderia ter sido tão melhor. Sim, é verdade, acontece-me isso e eu peco muitas vezes por causa disso, em termos dessas coisas, dessas preocupações, em que se calhar realmente ninguém se preocupa com isso, mas é algo que eu perco um quinto sono, porque pronto, somos todos, nesse caso não pude fazer nada e até tentei insistir nos treinos e a partir daí nem disse mais nada porque, pronto, imagina, há ali aquele momento em que Sim, depois sim, penso, sim, pronto, sim. é o que é, agora não vou Sim, estar sim. a continuar a bater na tecla porque, Não vale a pena. não vale a pena. Eh, De resto, o que é que nos podes dizer assim de novidades dos lados dos Lucas? Sei que há alguma coisa que Foi vale a pena, claro. basicamente a primeira pergunta que recebi foi como é que foi o ar de enduro em Igrejinha. Disse que você anda muito, mas eu acho que ele quer dizer anda muito tempo de moto, porque foi a única coisa que eu fiz. Porque andar bem não foi de certeza. Mas, Pá, o que é fixe é que tipo, tu não precisas de ninguém para te encher de porrada, Não. tipo, é dar-te carga de lenha, não é? Tipo, vá, um gajo atira-te o bastão e tu tipo, espancas todo. O que é fixe, vá, olha, um gajo, pelo menos. mas imagina, a prova estava fixe. Pronto, o prólogo peca um bocadinho ali por umas. Eu percebo a ideia deles de. Por exemplo, tinha uma. Era citadino, e era basicamente um oval, Uhum. e, e na reta do arranque tinhas uns obstáculos em que basicamente tinhas um tronco gigante. Imagina que a largura da pista é, vamos imaginar, 6 metros. Então tinhas 5 metros um tronco gigante e mais umas cenas, mais tipo, imagina um tronco, não era tipo umas pás de máquina e umas pedras, mas faziam outra largura. E depois, tipo, nesse metro que faltava era tipo uma cena que era só subir e descer. Tipo, não tinha dificuldade nenhuma. O que é que isso fez? Estragou um kit a corrida porque essa linha era tão mais rápida que tudo o resto que não podias fazer nada. Pois. Nas curvas também não conseguias ultrapassar porque basicamente a linha de dentro era a mais fácil e a mais rápida. Pois ninguém ia por fora. Então ali com um prólogo meio esquisito, não é? Principalmente na corrida. Arrancamos, era de todos em linha, arrancamos, o Justin ia um bocadinho à minha frente, mas eu ia na linha principal e foi naquela, tipo, se fosse não alguém que eu considerasse perigoso, não é? Porque principalmente sabia que aquela pista ia ser difícil de ultrapassar, mas naquela cena eu senti que se fôssemos dois ali aquele obstáculo, principalmente como estávamos, eu acho que era mais ele que até que não ia conseguir entrar na cena, então abrandei um bocadinho, ele entrou à minha frente, depois conseguiu passar na curva a seguir e pronto, foi basicamente a corrida assim, mas eu senti que mesmo os outros pilotos não conseguiam ultrapassar bem porque Não havia grandes opções. não há opções e é isso é o meu stress, o meu e de quase todos os pilotos bons com as pistas super enduro e com os prólogos é quando não tens opções e quando não tens opções é... Vai tudo em comboinho e Sim, não há vai grande tudo em coisa. comboio É. e o resto do prólogo até tinha muito isso de está aqui uma linha mais difícil, que não era assim tão difícil, mas era muito mais rápida. Então estragava um bocado a cena. Mas eu acho que para quem via de fora tentava um prólogo giro e pronto, não foi por aí. Estava mega mau tempo, nem sabia que no Brasil Ficava tão mau tempo. ficava assim. Foi basicamente choveu desde que eu cheguei até que vim embora.
Ixi. com entre 7 e 12 graus. O quê? Yeah. E... Olha, isso é uma cena que eu não sabia que Pois, ficava, é. tipo de todo, 7 e 10 graus. Não. Não, e depois eles na quarta-feira mandaram uma foto, estavam -2 e via-se tipo a geada e tipo gelo em cima dos troncos, assim, porque é muito a sul, e, imaginando ok, eu, tá bem. que ele deve estar mais ou menos a mesma distância do Equador que o Porto, tá bem? Então o clima é um bocado parecido. Ok. Um bocadinho se calhar mais extremo lá no verão, ou seja, Ok. mais calor que aqui, mas também é um bocado mais afastado da água, não é? Mas no inverno é parecido, até porque eles têm muitas enchentes lá e assim. No dia da corrida, não percebi porque arrancamos às 7h30, sinceramente. Tipo, estava de noite ainda. Tinha uma subida que era tipo o desafio da pedreira inicial. Fomos vê-lo de noite e mesmo a mãe, imagina, e já não ia ser um dia com muita luz porque estava muito nublado. Então amanhecia tipo 7h15. Não, o sol até devia só sair pé às 8, mas começava a ficar a luz aí 7h15, a ver, tinhas tipo um quarto de hora para. Por isso eu mal arranquei de luz desligada, porque ali na parte da pedreira se vê mais ou menos, mal entrei na floresta, caí logo porque tipo estava completamente de noite, meio logo. E é isso, mano, que eu não percebo no Brasil, porque é que tudo me acontece lá, essas estupidezes. Eu quero tu arrancares na frente, não é? Todo contente, faz o desafio da pedreira que ninguém sabia se era possível ou não, e pronto, cais logo Logo a seguir. Tipo, Nem é na subida, é tipo não, no plano. Malhei, tipo, caí, pô, umas cenas, a moto ficou toda presa e não sei o quê, levantei, arranquei, depois tive que parar para ligar a luz porque não via nada. Mais outra vez e pronto. Principalmente o terreno era muito esquisito, era muita lama e uma lama que muito diferente daqui. Porque, por exemplo, ali Torres Vedras, quando nós já fizemos provas lá com lama, ficava mais ou menos da mesma cor, mas lá em Torres Vedras fica mais polido e não tens mesmo tração. Então é tipo... Mas ali no Brasil não, ficava polido, mas às vezes até tinhas tração. E outras vezes era mais tipo lama de quando pões os pés deslizas, mas com a nhanha, não o polido, tipo a nhanha. Então era um terreno bastante esquisito, com muitas raízes e lama. Sofri um bocadinho. Basicamente a prova foi... Arranquei na frente, com esses stresses todos apanharam-me logo. Íamos mais ou menos em comboio. Eles passaram-me um bocadinho à frente. Eu ia mais ou menos a ver o Justin. Houve ali uma parte em que caiu uma árvore, principalmente tipo, pelas vezes que eu já perdi checkpoints lá, eu agora estou mesmo tipo em pânico. Tá a ver? Yeah. Tipo, qualquer coisa vejo 2 vezes e perco muito tempo nisso. Então chegamos ali a uma parte em que estava uma árvore caída. Eu quando olhei para o GPS era muito no meio da floresta, por isso o GPS não tinha precisão para eu saber ainda mais o percurso fazia assim, tipo subir e descer no mesmo sítio. Não consegui perceber nada. Vi tipo uma fita pendurada numa árvore, mas depois tinha caído uma árvore. Nem foi só o tronco, era tipo as folhas todas. Supostamente era o trilho. Eu fiquei tipo, será que é por aqui? Será que eu me enganei? Então tentei voltar para trás e era uma subida que difícil de subir. Voltei lá, tipo, mas de certeza que é por aqui. Voltei a descer. Tentei passar a árvore, fiquei todo preso nos ramos, não deu, voltei para trás. Eu tipo, olha, então tenho que arranjar aqui uma alternativa. Entrei por um trilho ao lado, mas de repente já havia fitas outra vez. Eu tipo, ui, e agora? Fiquei na dúvida. Mas tipo, o trilho não estava muito marcado, então eu não estava a perceber muito bem se ainda estava no sítio certo ou não. Ouvia uma moto, acelerava nem sei bem onde, no meio da floresta. Voltei a olhar para o GPS, meio em pânico, sem perceber. Cortei mais ou menos por onde achava que era o trilho, a ver, tipo, se calhar porto aqui pelo meio do mato, a ver se chega onde é o trilho. Entretanto chegou outro piloto, subiu também por um sítio, mas com muito mais confiança. Imagina, eu aí perdi 2 ou 3 minutos, ele perdeu 10 segundos. Tipo, já tinha mais ou menos acertado, ainda para mais, era o piloto local, devia saber mais ou menos que o trilho era por ali, passou-me. Uma particularidade, ele ia com o pneu com aquele Max Cross, sabes, aquele Maxi taco de motocross que se usava aqui dentro, e tipo, tração incrível. Acredito. Tração incrível, tipo, passava por mim, eu a penar-me todo, ele passava por mim de gás, depois nas pedras sofre um bocado mais, claro. Mas... Sim, mas enquanto tem terra funda para tipo, espetar o taco. De gás, depois mais à frente acabei por passar por ele também numa zona mais técnica e de repente apanhei o rio, nem percebi bem como, foi aí tipo, pensei mesmo, eu atalhei porque já não via o rio a bem, de repente ele estava literalmente à minha frente. Não, ele é que atalhou. Não, imagina, começaste à frente? Ninguém atalhou, não, mas ele já me tinha passado. Ok. Já tinha passado, só que, imagina, eu nunca mais tinha visto, aquela cena de perder aquele tempo, deixei de ouvir motas. Não achei que estivesse a andar tipo, propriamente bem, não é? E de repente aparece-me o Riga à frente e eu tipo, já mais outra prova. Mais outra. Pronto, continuei. Perguntei porque era o Justin estava à minha frente.
E perguntei-lhe, olha, e o Justin? E ele, pá, não sei, ele me passou por mim. E eu tipo, então aí é que eu não percebi, percebi mesmo absolutamente nada da prova. Ixi, que Eh, desespero. yeah. Depois Que e desespero. foi um bocado à minha frente, ia apanhando em alguns sítios, tipo, eu a entrar e ele a sair. Até que chegamos a uma parte, Johnny Walker ou não sei o quê. Eu vi que ele estava a sofrer assim numa subida, aproximei-me dele. De repente, estás a ver quando tens aquelas pedras soltas? E levas com a dele a Não, descer? não, nem foi isso. Foi, sabes, aquele, o mini iceberg ali Sim, 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 em sim, Coast, sim, a sim, ver sim. esse tipo de pedras um bocadinho mais solto. Então estava assim um carrinho definido. Eu ia na boa, de repente, não sei porquê, a pedra em que eu bato com a roda atrás solta-se. Então cai tipo pedra, moto e Diogo, todos pelos pés abaixo, tipo a capotar e isso aqui, tipo, travias. E o Rico tipo ali em cima a sofrer a penar. Pronto, pego na moto, estupidamente o botão de desligar ficou tipo todo destruído para dentro, tive que arrancar os Aí. fios. Então deixei de ter esse botão. Imagina, e tu não sabes a falta que esse botão faz até É. não Yeah. ter, faz mesmo falta. Yeah. Principalmente nesse tipo de prova. Pronto, consegui subir aí, até com alguma. Tipo, voltei a passar essa zona, subi onde ele estava preso, ele já tinha ido. Mais à frente vi que ele caiu da trilha. Tipo, tinhas o trilhozinho, ele tinha caído para o lado. Imagina, ele olhou para mim, olhei para ele, eu tipo, mano, o que é isso que eu faço? Se estivesses mal, eu ajudava-te, agora assim. Yeah, se estás bem, é tipo, já empurra a moto, E moço. aí ele também percebeu a cena, ele ficou tipo a olhar para mim, Yeah, não vale a tive que olhar pena. para ele, eu, pronto, vou tentar conseguir subir, estás a ver? E pronto, continuei na Não minha levaste cena. GoPro nesta Não, porque corrida? estava a chover, então. Ah, ok, yeah. Imagina. Perto, yeah, não dá para ver nada. Não, imagina. O dinheiro que eu já investi para conseguir ter essas cenas de qualidade, tipo o esforço que eu já fiz, tenho 4 peças 3D impressas, fiz um cabo, ou seja, comprei terminais e estive a soldar um cabo tipo. E ainda não estou a ter sorte nenhuma. Ou algo falha, ou é o powerbank que não está bom, ou é o cabo, ou é o tempo. Ainda não. Ou é a GoPro que de repente se lembra e desliga-se a meio, mas agora eu acho que já Pá, eu consegui. conheço um gajo que faz uns vídeos de YouTube que eu Tá tenho bem, total voltar experiência. a mudar baterias a meio da corrida. Oh, manos, espera aí, calma, parou tudo. Não precisa, foi isso aí. Parou Não, tudo, não, trocar a bateria, esse não é, continuar, vamos lá. esse não é a única cena. Pronto, é a única Se, cena. se gravar fosse só trocar baterias, estava toda a gente aí a gravar, não é? Claro que é. É. Isso é a minha cena. É, É e a não querer posição parar da, para trocar e a bateria. posição da câmara e tudo bem. Então, Mas isso já está. Isso é as peças 3D, essas nunca tiveram stress. O meu stress é só a bateria. Que, tipo, imagina, esta prova durou 5 horas e 30 e tal. Tipo, ou tens um powerbank ou é impossível. Não há nenhuma câmera que aguente isso, não é? não. A DJI talvez, Não, a quase. DJI é 4 4. horas em 1080, 30 FPS, ali com os truques. Seja FPS, mesmo assim 4 horas não dá. O Billy numa corrida em Inglaterra trocou a câmera, mas isso ainda é um investimento maior, não é? Isso é Sim, não, maior. esquece. Isso é para pilotos de Não, mas eu fábrica. agora acredito que próxima corrida que eu fizer, pode ser que já tenha as coisas mais Ou acertadas. passeio, ou passeio. Mas ninguém não passeio. Não, não é esse tipo de passeios, pá, não é esse tipo. Aqueles em que vais fazer muitos quilómetros. Mas ninguém quer ver isso. E eu acho que também nem sequer há powerbank que aguenta em 10 horas. Mas pronto, continuando. Passei o rig aí, comecei a ir na minha cena, comecei a encaixar até fixe. Ouvi uma moto à frente, tipo, não muito à frente, até que cheguei a um sítio em que não consegui passar. Tipo, faltava-me literalmente 20 centímetros para conseguir passar a moto, mas era daquele tipo de terreno em que o primeiro piloto ainda conseguia apanhar aquilo mais ou menos virgem, Sim, decente. com alguma tração, Yeah. mas depois passava para o polido de nhanha e nunca Esquece. mais. Então pronto, aí fiquei, tipo, tentei mil e uma vezes, de todas as maneiras, escavei regos com os pés, tirei pedras, pus pedras, tirei troncos, pus troncos, tirei ar, Tinhas tirei assim, tudo. tinhas assim tanta Sim, vantagem sim, para conseguir. fiquei lá na boa, pá, aí 30 minutos. Sozinho, Mais de na 30 frente. minutos. O quê? Sozinho na frente. Não, em segundo. Ah, e quem é que estava à frente? Era Era o o Justin. Justin, yeah. Fiquei lá na boa 30 minutos a tentar. Até que chegou outro piloto e disse: "Ah, man, estou tipo aqui há 30 minutos. Somos Ajudamos. ajudarmos. Yeah. Yeah, tiramos a corda e pronto, lá conseguimos subir. Depois eu ajudei. Depois, entretanto, o Rick e o Steven juntaram-se e depois eles ajudaram-se em si. Eu continuei. Continuei o resto. Depois cheguei, como perdemos tanto tempo, isso era só uma zona gold. Mais à frente, voltámos a juntar com a Silver, mas só que era difícil também. Tinha 3 pilotos Silver à frente. Mais uma vez, tive que tirar um piloto à minha frente e fomos ajudando os dois. O Rigor e o Steven acabaram por me apanhar aí, depois eles também se ajudaram os dois para sair, mas tipo, sempre que eu ganhava uma vantagem, acontecia alguma Havia qualquer cena, coisa, yeah. perdi. Chegamos à neutralização, os três mais ou menos juntos, arrancamos daí, arranquei eu na frente,
ia fixe, só que depois, imagina, cheguei a um sítio, eles iam os dois atrás de mim, tentei uma linha, tipo, quando chegamos a um sítio que era tipo lamaçal com umas mega raízes, tipo que as árvores lá queriam, tipo, parecia mesmo o Harry Potter, raízes por todo lado. Tentei uma linha, o Steven arranjou uma melhor, depois de estudar um bocadinho, tipo quando vais na frente é sempre Sim, mais aquele sim. stress. Né? Arriscas e ele vê, olha, isto não dá, vou por olha, ali. ali não deu, vou tentar esta. Yeah. E correu-lhe melhor, mais à frente. Eu ia atrás do Steven, ele meteu-se numa cena, tentou sair, ficou meio preso, mas eu já estava lá, o Rigor foi por baixo e passou-me a mim também, de repente já estava em terceiro. E chegamos a uma subida, o Steven caiu, veio para baixo, o Rigor conseguiu subir, mas o Steven meteu-se à minha frente. Só que o stress é meteu-se à minha frente e o Rigor conseguiu-me subir, parou e depois conseguiu subir a última parte de gás. O Steven não, parou no início, foi sempre a sofrer na subida e eu tive que o ajudar no topo. E eu subi de uma vez, então aí perdi mais 4 ou 5 minutos para o Rigor e depois já nunca mais, Sim, nunca mais ouvi. Foi ficar em terceiro, pronto, era uma prova. Acho que nunca iria andar bem ali, porque é um terreno que não estou muito habituado, principalmente lama. Aqui nunca temos lama, porque aqui na zona onde Sim, andamos. sim. Quando chove é pedra Sim, molhada. é pedra pessoa... molhada e a lama, nunca quase não tens lama. É o Sim. bom de andar em balão, porque quase Sim. gastas pastilhas porque tipo, Também é verdade. não há lama, não é? Também é verdade. Chegas à bomba com 1€, lavas a moto e esta prova gastava mais que isso a lavar o equipamento. Só tipo a quantidade de lama que tinha nas calças gastavas mais que 1€ na bomba, por isso é um terreno que não estou habituado, por isso. Mas pronto, foi uma experiência boa, foi mais uma experiência nova e mais uma aprendizagem de como gerir esse tipo de provas. Foi pena esses 20 centímetros, porque se eu tivesse conseguido passar isso, acredito que daí para a frente era mais em pedra, um bocadinho mais técnico de pedra e ia-me dar melhor nessa parte do que tanto no barro, mas é o que é. O Justin andou incrivelmente bem e tem que lhe dar parabéns. É. Tipo, metemos 1 hora, por isso. Se nós chegamos que é mais, já tinha o banho tomado, uma lavada, tudo prontinho, Já está prontinho. almoçado, tudo para tudo. Sim, mas depois vocês ainda tiveram para aí 4 horas à espera do pódio. Sim, pois. Isso é bom e mau. Houve uma pergunta que me fizeram que era o que é que o Campeonato Brasileiro tem que aprender com o português e vice-versa. Eu acho que o português tem que aprender muito mais com o brasileiro, porque a imagem deles é muito mais forte, as corridas, os prolos bem montados, os paddocks pensados e tudo. É uma realidade completamente diferente, não é? Porque o Brasil é gigante e era mais ou menos como comparar com o Campeonato Europeu. É um bocado injusto comparar o Campeonato Brasileiro com o Campeonato Português, dada a dimensão do país e de tudo. Mas o que o Campeonato Brasileiro podia aprender com o português é. Acho que a principal coisa é as fitas à direita, porque ajuda muito. Eu acho que eles não sabem o que ajuda porque nunca tiveram, mas quando tiverem é tipo revolucionário, sabes perfeitamente. Por exemplo, nesses casos em que eu não sabia, estava perdido, começo a ver fitas. Se estiver à esquerda, já sei perfeitamente que não é por aí. Eu pelo menos sei passado um bocadinho. Isso é algo que ajuda muito e acho que é algo que eles deviam implementar porque não é assim tão difícil. Sim, sim. E facilita muito todo o controle da prova e mesmo pela parte dos pilotos. E a orientação do piloto tipo, gera muito menos frustração dos pilotos. Tipo... Sim. Bem, para eles não, porque eles não estão habituados, não é? Imagina. Sim, também é verdade. E os pilotos que saem de lá, ou seja, que saem do Brasil, a não ser o Rio, eles vão muito à Roménia, que é muito à base de GPS. Nem sei como é que as fitas são na Roménia, que se faça a mínima ideia, são à direita, são dos dois lados. Por isso, é a realidade deles. O Campeonato Português já implementou isso, das fitas à direita, e eles quando experimentarem isso vão ter a noção que é muito melhor, porque sabes, sempre pelo menos no caminho a seguir, porque às vezes estou ali, este caso de uma árvore caída, tu chegas a um trilho em que o GPS não está muito bem, tu nem sabes se vai para a direita ou para a esquerda, não fazes a menor ideia. Quando se tiveres umas fitas, apanhas 3 fitas, se estiverem do lado direito está tudo, se estiverem do lado esquerdo já sabes que estás mal. Volta para trás. Yeah. E pronto, acho que isso é a principal coisa que o Campeonato Brasileiro devia melhorar. Outra coisa que no Campeonato Brasileiro é fixe é eles permitem que os pilotos acabem a prova. Ou seja, não é como aqui que depois do primeiro acabar tens meia hora ou 1 hora e fecham os CPs, até porque lá nem há CPs, mas acredito que mesmo que houvesse eles deixassem os pilotos acabar a prova, porque os pilotos que vão lá para fim de semana e divertir, às vezes por uma razão ou outra a prova pode ser mal calculada pela parte da organização e eles achavam que o primeiro piloto ia demorar 4 horas e afinal demora 2h30 e para os pilotos que sofrem mais
Acaba logo. acaba logo, porque pouco andaram, ainda para mais a diferença de ritmo é cada vez maior, porque principalmente cá, tanto eu como o Diego temos treinado e evoluído, por isso o fosso vai ser cada vez maior entre Se essa nós. meia hora já não serve para tanta E gente. essa meia hora, e viu-se isso mais ou menos em Lagares, que nós já discutimos aí, aquele corte de 1 hora, passou muito pouca gente, não é? Porque Uhum. principalmente em partida todos juntos, com um bocadinho de filo assim, 1 hora passa num instante, não é? E pronto, o Campeonato Português tem a aprender a parte da imagem, a parte da Logística, tipo. sim, a logística da prova, eles têm cartaz e publicidade no início, no fim, nas zonas mais críticas, tem um prólogo bem montado, mas lá está, aquilo. Ou Sim, também seja, tem outra dimensão tem que outra dimensão acaba que permite tudo. por fazer com que eles naturalmente se investam mais nisso, tipo, Exatamente. e cresçam organicamente nisso. E depois, Nem que seja ir buscar o recurso às pessoas certas para poder fazer esse tipo de investimento e esse tipo de trabalho que normalmente quando tens poucos fundos ou pouca dimensão normalmente não é a primeira das tuas preocupações. pois é, isso é verdade. Isso. Lá está, é comparar coisas incomparáveis. A dimensão do país Sim. é muito diferente, ou seja, apesar daquele não ser um país propriamente rico, tem muita desigualdade. Por isso, quem Uhum. tem dinheiro tem muito dinheiro Certo. e as motas é principalmente o ar de enduro nos moldes que está agora no Campeonato Brasileiro é para quem tem dinheiro. Então é Ok. fácil depois aí conseguir. Justificar Sim, sim, esses sim. custos. Ok. Mais perguntas por parte dos nossos caríssimos ouvintes, que de certeza que devem ter deixado aí umas boas perguntas. Aqui uma pergunta: achas que o Rigor Rico ganharia em Portugal? Quero acreditar que não. O que é que achas, Rigor? Achas que ganhavas? Era uma coisa que gostava de ver, até tipo. Tentei que ele viesse fazer o Lagares, tentei de tudo, mas e ele até estava na Roménia, mas realmente, segundo as datas que foram, não permitiram muito que o pessoal dessa parte da Europa viesse Hum, fazer aqui, então ele acabou por não arranjar maneira de logisticamente conseguir isso, apesar de estar aqui na Europa, mas pronto, pode ser que no futuro seja algo que. Sim, de certeza deverá ser engraçado tipo, ele correr contigo lá né, no seu quintal e tu agora conseguis correr com ele cá. Sim, Tipo. e ele já fez o Lagares. Sim, 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 sim. Não, mas talvez num registro sejam mais próximos entre. Tal como tu fizeste com o Moretti este ano. Uh, Que ele também de certeza que evoluiu tipo, comparativamente com os últimos anos. Porque, pelo menos é a ideia que eu tenho. Luís Peixoto, pergunta querido. Conta. Aconselhas a baixar a moto? Como? Sendo que tenho 1,70 m e não me sinto confortável. Sim, 1,70 m não és baixo. Já houve outras pessoas bastante mais baixas que um gajo ainda conseguia dizer, pá, de facto, tens perna curta. Por 1,70 m não és assim tão baixo. Hum, as dificuldades podem advir simplesmente de, eu não quero parecer chunga, mas técnica. É ter as... Uma coisa é verdade, quando nós temos a moto bem afinada para nós, tanto de peso como para aquilo que nós praticamos, regra geral, essas dificuldades minimizam-se bastante. Por isso, estar a tentar, de repente, ou sem perceber se nós temos as coisas bem afinadas para nós, passar logo para a parte de pá, quero rebaixar as suspensões, é um bocado dar um passo maior que a perna. Por isso, recomendo-vos vivamente a primeiro tratarem dessas questões de terem a moto afinada para vocês, para o vosso peso, para o que fazem, terem as manetes bem afinadas, tipo, essas coisas todas que faz com que o triângulo do piloto seja o mais otimizado possível ou vos permita estar o mais confortáveis possíveis e só depois considerar outros passos mais drásticos. E mesmo assim, nunca vou recomendar rebaixar suspensões, mais cedo Eu digo. não disse suspensões. Falou na Uh, moto. pronto, então é tipo cortar banco, atrás o segue um bocadinho mais no limite permitido e pior das hipóteses, para uma biela de rebaixamento, mas rebaixar suspensões está completamente fora de questão. E não sou eu que digo, vocês não vão ver nunca nenhum fabricante de suspensões. Diz-me. WP. Não, não tens. WP. Não, tens a WP. KTM. Tens a KTM. WP. WP. Não, não. WP. Qual a vossa opinião sobre o Smart Car?
Também já usaste, por acaso. Já usei. Assim, eu acho que é quando se consegue ter bem afinado, que não é assim, não é, ou seja, não é impossível, mas há casos em que pode ser um bocadinho mais tricky. No meu caso, por exemplo, demorou um bocadinho, demorou, sei lá, perdi para aí 3 fins de semana, ou seja, 3 semanas, 3 fins de semana, a conseguir tê-lo bem afinado, pá, mas desde que ficou bem afinado, é inacreditável. Tipo, eu sou honesto, se não fosse Smart Car, eu já tinha vendido a beta mais cedo e tinha arranjado uma 4 tempos. Por isso, é de longe aquilo que me permitiu aproveitar esta moto tipo, durante tão mais tempo do que aquilo que eu estava a contar. Porque a potência é incrível, isso torna a moto super fácil de conduzir, não falta potência, é super maneirinha e pá, tem uns consumos inacreditáveis. Nunca pensei mesmo. Para isso, eu consigo ter consumos de 7 litros ao 100 a dar gás. Seriam consumos semelhantes no mesmo registro, eram tipo 12 litros ao 100, por isso é uma diferença de consumo tipo, abismal. Faz mesmo muita diferença. Pois, e mesmo no Arte Enduro, que como não verte, Sim, 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 poupas sim, sim, muita sim. gasolina e sempre que a moto cai. Sim, sim. E Eu, depois tens a questão de no ar de enduro, ou seja, eu recebi o Smart Car, estava eu a começar a fazer o desmame do ar de enduro e começar a fazer mais os percursos rolantes e mesmo na altura, quando experimentei, a usabilidade da moto, ou seja, do motor da moto com o Smart Car é inacreditável. A moto fica tão mais fácil de conduzir, tão mais fácil. Tipo, uma pessoa consegue levar mesmo ao limite aquilo de deixar as rotações cair e de usar aquele binário útil que nunca pensei. Por isso, yeah. sim, a minha experiência também foi bastante boa com o Smart Car. Não tenho grandes razões de queixa. Sempre, desde que pus a moto na YZ, ela sempre sofreu um bocadinho de não ter tantas baixas. Com o Smart Car foi uma progressão, um aumento de baixas considerável. Essa parte de não verter era bastante importante, principalmente na YZ, que o depósito não é assim tão grande e no Hard Enduro, que era o que eu fazia. A parte de tipo, deixares a torneira aberta sempre, nem Yeah. sequer, nem sequer te preocupas com isso, não é? Yeah, yeah. Os primeiros houve um stress de eles deixarem entrar porque uma smart car não verte para fora. Se por alguma razão a cuba encher, Vai para o motor. enche o motor de gasolina. E acho que houve, principalmente no início, houve um stress com isso, mas nunca tive isso, também não. Não, Por não, isso, não, não. aqui duas perguntas mais ou menos semelhantes, que é o domingueiro deve fazer alterações na moto para melhorar, ou primeiro dominar o original? Eu sou fã de primeiro tentar tirar o máximo partido do que está stock e depois disso perceber que quais é que são o tipo de alterações que vão de encontro com as nossas necessidades. Porque um gajo pode dizer, pá, agora tenho que mudar patins e tudo mais, e nem sequer sei se os patins tipo, servem para alguma coisa, por isso, se vão fazer alguma diferença. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que precisa de muito poucas alterações, e por acaso eu gosto bastante da- dos controlos da Beta no geral, que pá, encaixam mesmo bem no meu estilo de condução. Portanto, patins, não preciso de todo. Para dar um caso, percebes? Sim, 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 sim. E é uma coisa que muita gente troca logo Sim, sem é uma das saber. primeiras coisas que o pessoal troca. Por Yeah. isso, não. É isso, é usar o que está stock e só depois de perceber, opá, de facto eu não consigo pôr isto a funcionar como está stock. Tipo, é preciso mudar alguma coisa. E a partir daí, o céu é o limite. É a oferta que já há. Guiador aftermarket ajuda mesmo ou é mito? Pá, eu por acaso sou péssimo para dizer porque eu adoro o guiador stock. Adoro. É Somos dois. tipo eu sou honesto, eu acho que eu quando estava com a Gás, com a WR não me lembro, que também na altura acho que não tinha sequer experiência suficiente para conseguir ser crítico sobre isso. Com a Gás lembro-me de, opá, não adorar. E era supostamente um bom guiador e todo chip e trick e tudo mais. O da Beta, opá, eu adoro aquele guiador. É perfeito para mim. Tipo, eu também tenho braços um bocadinho maiores do que o normal, por isso aquele guiador um bocadinho mais largo, é incrível para mim. Calha-me mesmo bem. Eu também uso o guiador de origem da Gás, por isso nem sequer percebo muito bem esta pergunta. Eu acho que um guiador, pá, na verdade é um guiador, não é? Pode mudar a curvatura. Entretanto, podes escolher com ou sem a barra. Uhum. Gosto mais sem barra, sinto que é um bocadinho mais. Yeah, também eu. Absorve um bocadinho mais as vibrações e as E acho, que para pancadas aquilo, pequenas. e acho que para aquilo que nós fazemos, acho que não temos tanta questão da Não, não, rigidez não. e tudo mais. Por isso. E pronto, nunca notei grande diferença entre marcas com as quedas, porque é muito difícil replicar uma queda duas vezes, não é? É verdade. Por isso às vezes empena e tu, ei, foi uma queda de nada, mas a moto foi tipo
paragem súbita. Sim, Outras sim. vezes ela rebola-se toda, mas como vai a rebolar, tipo, nem te acontece nada ao guiador. Por isso, em termos de aguentar a pancada, não consigo dizer que tipo, o guiador de origem é mesmo chunga e aquele é que é bom. Eu uso o de origem, gosto da curvatura, por isso tu também, não é? Eu adoro. São muito parecidos, o guiador da Gas 2023 com o guiador da Beta são muito É. semelhantes. Com o da Sherco também e com o da KTM do modelo SX são os quatro bastante parecidos. Mas Que eu são noto que parecidos são. com o 821. Eu noto é que talvez o da Beta seja um bocadinho mais largo. A curvatura pode ser a mesma, mas acho que parece-me mais largo, não sei porquê. Não, e se for, vai ser 2 ou 3 milímetros. É? Não é mais? Não. Então talvez tem a ver com a posição dos pés, tipo, deve ser um bocadinho Sim, mais sim. atrás, e então dá uma sensação de que eu estou menos tipo, apertado. Que a sensação que me dá em todas as. Tanto cercos como o gás e tudo mais é que eu estou super apertado na moto, mete uma confusão do caraças. E a beta sinto-me tipo relativamente folgado. Pois, varia muito. Eu, por acaso, gosto da posição da minha moto por causa disso. E ainda eu ando com os punhos para dentro, eu corto o guiador, depende de um ou outro. A Para sério? ter, gosto de. Tipo, não sei se é por ter braços mais pequenos assim, não gosto muito da condução shopper, A gosto mais sério? de. Sim, não sei bem porquê, mas é algo que me sinto muito mais confortável. Por isso. Ah, difícil dizer, não é? Sim, sim. E mais uma, quais os melhores exercícios que se pode fazer em casa para melhorar o desempenho na moto? O Luís Peixoto tem um excelente vídeo sobre isso, não é? Tenho. Uma WR. Yeah. Mas não é exercício físico propriamente Não, mas dito. eu acho que não é. Eu acho que é exercício. É um drill. É um drill. Pois é, exercício na moto, não acho? Ah, Não é exercício na moto, físico. sim. Basicamente o que se pode treinar em casa é isso que ele fez, que era equilíbrio. Deslocar a frente quando já houver algum equilíbrio, porque é uma coisa que, principalmente as motos de enduro, mais pesado, mais difícil. E pronto, se conseguirem ligar a moto, controle de embreagem também é muito bom. O Mário Roma faz muito isso nos cursos, tentar o pessoal pôr a moto numa subida, fazer cavalo e aguentares o cavalo só com a embreagem, até com os pés de fora e assim, tentares apanhar aquele ponto de embreagem, que isso é a principal técnica que se tem que ter no ar de enduro, é a embreagem. E quem controlar a embreagem no ar de enduro já tem metade Deixa-te isso feita. do caminho feito, por isso. Aqui mais uma que não é uma pergunta, mas é: tens menos condições que os teus adversários? Até pode ser verdade, mas É o que ninguém é. quer saber, não é? É, exatamente. Nem não aparece em lado nenhum. Por isso, Exatamente. E não vais deixar de correr também por causa cada disso. cada um vai à guerra com o que tem, não é? Exatamente. Temos aqui Beta, Sherco ou TM. Qual escolherias e porquê? Olha, escolheria a Sherco, nem que seja pelo o serviço pós-venda, do apoio ao cliente. Pelo menos cá em Portugal, claro. Digo aqui cá em Portugal. Porque pelo que eu já ouvi, de facto, cá em Portugal é excepcional em termos do apoio que se dá como cliente. Em termos de garantias, em termos de material, defeitos, o que seja, é tipo fantástico pelo que eu ouço. Só ouço coisas boas. Por isso, Pois, mas é isso é que deve ser a norma, não é? exatamente. Isso é que devia ser. Mas é exatamente essa a questão, porque quando se compra uma moto, não se está a comprar só uma moto, está-se a comprar todos os possíveis problemas que qualquer moto vai ter, nova ou não. Tipo, tu vais ter problemas com a moto porque todas elas dão problemas. Por isso, saberes que a marca que tu vais comprar vai estar lá para te safar quando tu precisas, pá, isso vale muitas dores de cabeça. E um gajo pode dizer, e tal, pronto, olha, mas não é laranja, pronto, olha, mas a minha é azul e não me dá chatices. E quando tenho chatices, está resolvido. E tu ficas aí, olha como está agora, em que todo o grupo KTM, então qualquer pessoa quer uma peça que não seja da concorrência, e vê-se lixado porque está tudo fechado, não há peças, não há stocks, ninguém consegue safar nada e ficas com a moto parada encostada porque, olha, não há peças. Por isso, Investir numa moto de material usado ou mais vale continuar a aprender na enduro? isso é para ti. É difícil porque a moto de trial é uma moto, mas quase nem se devia considerar uma moto, porque é tão diferente de tudo. Uma pessoa normal que não tem muita experiência de trial vai sempre andar melhor na moto de enduro do que na moto de trial. Pois. E isso é algo chato para quem compra uma moto de trial. Ou já tens um nível relativamente bom e pronto, consegues realmente brincar na moto de trial. E aí sim, E diversão um bocadinho, passares aquilo que tu aprendes e que te aproveitas na moto de enduro. Exato, ou então se tiveres um nível relativamente baixo na moto de enduro, quando pegas no material Ainda é pior. não vais notar assim mega diferença, ainda para mais estás habituado a andar sentado, na moto de material não podes sentar naquelas partes mais complicadas, vais ter que ir de pé, que algo que não estás habituado a fazer, então vai ser muito pior, por isso acho que há ali uma linha de corte,
sobre quem realmente vai usufruir de uma moto trial e quem não. Outro problema é o trial é um bocado específico e é bom se conseguires que arranjar mais um amigo que compre, porque e principalmente se tiveres um sítio para ir andar em que não precisas de carregar a moto. E aí sim é realmente útil o trial porque depois umas botas, trial, um capacete trial com um capacete aberto e pronto, vais curtir uma hora e meia ou 2 horas ali à beira de casa, a aprender umas coisas e a desafiar-te a ti próprio. Agora se para ir andar de moto trial vais ter que ter mais ou menos o mesmo trabalho que tens para ir andar de moto de enduro, aí pronto, percebo que já fica um bocado difícil de justificar o investimento. E pronto, é mais uma moto, é mais um dia que pronto, olha, hoje não vou andar de moto enduro, vou andar de moto trial e tens todo o mesmo trabalho. Uhum. Quando provavelmente se calhar vais sozinho ou só com um amigo, enquanto na de enduro tens mais pessoas que já conheces que podem ir andar. Por isso há ali uma linha de corte que entre quem. Mas se aplicarem o que se aprende no moto trial, no moto enduro, também conseguem evoluir bem, que é o controle de embreagem, o equilíbrio, aqueles exercícios que nós tínhamos falado para praticar em casa. Se vocês tiverem um daqueles amigos em que é tipo, se tu fores eu também vou, aquelas amizades perigosas, estão safos. Sim, isso é o principal. Aqui os resultados da América foram uma surpresa? Não, acho que não. Se calhar Estás a falar de quê? Desculpa. no Silver Kings, do Hard Enduro. Ah, Pá, o Manny ganhou, era esperado. O Tristan andou muito perto do Manny, que era o esperado. acho que o Billy Bolt ter sofrido tanto é Sim, que o Billy Bolt foi. ter subido tanto Não foi. não era o esperado, isso pronto, foi uma surpresa. E a parte do Mitch ter feito terceiro também se calhar foi um bocadinho, não uma surpresa, mas se calhar um. Não é tipo uau, mas foi tipo. Sim, senhor. Sim, senhor, exatamente. Pronto. Se bem que há ali uma polémica em que eu vi 3 pilotos a queixarem-se que houve um stress. Pois. Não, ainda não consegui descobrir muito bem o que aconteceu porque não falei com nenhum dos pilotos que se queixou, mas segundo o que percebi pelo que escreveram era o Mitch entrou mal por um sítio numa subida, então conseguiu passar à frente De dos vários. outros pilotos Yeah. e eles não ficaram muito satisfeitos. Ainda mais que era um CP, mas não sei muito bem o que é que isso quer dizer, porque vi o Wade a queixar-se, o Mário e o Ryder de Blon. E pronto. Os restantes foi. Tinha um formato interessante que é todos os dias contavam, então, tipo pontuação olímpica, por isso se ficasse em primeiro no primeiro dia tinhas um ponto, mais ou menos como é no motocross das nações. Se ficasse em terceiro no segundo dia tens 3 pontos, por isso já tens 4 no geral. Por isso a pontuação mais baixa ganha no final. E segundo o Mário disse que se não, essa parte que o Mitch fez, ele teria ficado feito terceiro na corrida. Por isso grandes implicações, porque ele acho que fez sexto ou sétimo. Pois. E Sim, é uma também diferença mostra um grande. bocado Yeah. o apertado que a corrida foi, não é? Por outro lado, o prólogo contou tanto como uma corrida de 6 6 horas. horas. por Novamente, isso, na volta ao por mesmo isso, stress. mas, Yeah. mas pronto, pelo menos para o campeonato não contou. Ah, ok. Para o campeonato o prólogo contou como corrida de qualificação que deu 3-2-1 e depois o primeiro dia deu 10 pontos, o segundo dia deu 10 pontos e a corrida no geral deu 20 pontos ao vencedor, por isso Ok. pronto, em termos de campeonato não foi tão mal, mas em termos de classificação de corrida se calhar não é o ideal, mas pronto, também percebo. A ver, tipo, se tu não deres incentivo para o prólogo também não vais ter grande. Sim. Há uma cena que eu por acaso tenho apercebido nos últimos tempos em relação ao Mário, que é ele deve ser provavelmente o piloto com mais promessas por cumprir, por assim dizer, como piloto, que é até daquilo que nós falávamos, tipo, sobre o tipo de provas que ele preza e que prefere e que depois eventualmente tenho vindo a perceber que não era propriamente o melhor para o desporto, por causa do tipo de formato, mas que ele tipo, tem um potencial inacreditável de ser aquele gajo que há um cavalo que não para e tem uma stamina incrível, mas tipo depois vai saber assim no papel, nas corridas, epá, e fica sempre aquém. Tipo, não sei o que é que falta ao rapaz. Pois, Tipo, porque o gajo parece ter tudo, opá, e aí já anda há N tempo a queixar-se disto e a queixar-se daquilo, e tipo, pá, parece que não consegue mas capitalizar. sabe Pá, uma é cena que eu tenho inacreditável. pensado? É que eu acho que treinar não adianta nada. É o que eu tenho cada vez O que é pensado fora mais. da moto? Sim, tipo, no geral. Porquê? Tipo, porque é que o Mário não ganha? Esse é o que treina mais de longe. Mas de longe. Pá, acredito, não sei. Mas tipo, eu acho que treinar, imagina.
Porque a única, Agora eu tenho uma teoria que porque a única coisa- desenvolvê-la que é tipo... que a única é o coisa que tens tens. controlo. A única coisa... Mas imagina, os resultados que tu vais ter é os que já tens. E o treinar acho que... Tipo, cada vez mais acho que conta menos. Achas? Por isso, pá, tem que ser. Tu vês pilotos que treinam... Mesmo no motocross, supercross, tipo, tu vês pilotos que treinam tanto ou mais do que os que ganham e... não Sim, ganham bem. aliás, tu até vais a ver o Jet e o Hunter, por exemplo, até hoje estava a ver o último vídeo do Southwick e tu consegues ver como é que eles são tipo tronco nu. Tipo, eles são. Gente, eles parecem putos Sim, da sim, idade mas- que têm, tipo, percebes? mas- E vais ver o Ken Roxon ou tipo. Não sei, o Ken Roxon, por exemplo, Sim, e é um principalmente gajo ele. traçadão, tipo, e tu pensas. Sim, mas tipo, isso, como isso é que também é possível? muita parte genética, às vezes, estás a ver? Eles controlam o peso Sim. e a alimentação. Depois a percentagem de gordura não é algo que te influencie tanto. Não, mas nem digo tanto porcentagem de gordura, digo Sim, mais mas tipo, o em termos traçadão tem mais de. a ver com isso. Não, imagina. e a massa muscular que ele tem, tipo, o Sim, Ken mas Roxon isso tem, é. então está lá. Agora, se tiver Tá, mas imagina- o Hunter e o Jet, tipo, Jen, são. Não, são bichos. Não são nada. São bichos. Jen. São bichos. Oh, São bichos. frame it as you want, posso parecer gay para caralho, mas eu no vídeo diz: estes gajos não são bichos. São bichos, são. Têm cabedal. Imagina. Pá! Primeiro, os americanos, eu acho que eles são tão grandes que... Parece que são pequenos, Sim, tipo. parece tipo o Mas Anderson. eles não O são Anderson americanos. não parece um mano pequeno. Ou parece um mano que não é alto. Mas Ah, é. é Tipo, bem é alto, é possível. 1,80m. 1,70m e tal. Quase 1,80m. É bem alto. Ok. Pá, Alto pá, é. Não parece. Ok. Pronto, imagina, estamos a falar Tá de bem. pilotos de motocross, Tá não é bem. baixo. Também é verdade. 1,80m já é... Também é verdade. É verdade. Tens alguém com motomovial, não é? Que vai 1,60m, 1,60m e tal. Não, sério? É muito mais baixo. Tipo, eu acho que os americanos são por norma mais altos. Mas eu olho para o Jet e vejo alguém com cabedal. Não vejo. Pá, ok. Agora, se me falares... Um gajo com cabedal é o Wade Young. Sim, mas o Jet para mim está mais... Não, pronto, o Sexton está mais ou menos ao nível do Wade. Ok, pronto, E o exatamente. Jet está tipo um patamarzinho abaixo. Não, o Eu Chase acho- Sexton é tão tem- mais tem- cabalão. Tipo, Tem estes músculos. os trapézios, pá, Os mas. trapézios dá logo aquele ar de... Mas sim, imagina. O Sexton então parece um bulldozer, tipo, por amor de Deus. Sim, ele tem muito cabedal. Mas a parte do traçadão... Pá, eu acho que os pilotos não se preocupam tanto com isso porque... convém também que não estejas muito no limiar da massa gorda porque tens dias duros e depois a recuperação, se estiveres ali muito no limite, Ok. és mais sensível a... Imagina um A dia recuperação- que não te alimentes muito bem, A recuperação é mais sensível, sim, não é? ou um dia que não te alimentes muito bem, não tens reservas. Pois. Talvez o teu corpo já começa a consumir o músculo e Yeah. já não é tão Tão benéfico. benéfico. Mas sim, é a minha teoria que agora estou a começar a desenvolver porque... E o que é que se diz sobre ti? Pá, não sei. Putinho Mais, não sei para nada. Putinho on the spot. Yeah. Que É fodida. estranho. Eu comecei a pensar nisso também por causa de mim. Tipo, às vezes treino. Tipo, ainda é pior. Outras vezes não treino. E estou exatamente igual como estava ou melhor. Eu fico, bro, o que está a acontecer, não é? Por isso, é a mesma coisa. Tu vês o Mário treina basicamente todos os dias, 2 ou 3 treinos por dia. Tens o Billy que, não vou dizer que não treina, mas nem metade da consistência ou assim. Tipo, um dia pode ir treinar 6 ou 7 horas, depois o outro já abdicou. E na verdade, os resultados são mais ou menos os mesmos. Normalmente o Billy até safa melhor, mesmo em provas mais. Sim, mais sim, longas, sim, não é? sim, sim. Por isso, pá. É Não ainda sei. engraçado, porque eu até diria que, tipo, que é a parte mental, mas o Mario nesse aspecto até parece um gajo que tipo, tem uma parte mental bastante boa, tipo, de ser rijo e mesmo raçudo. Pá, mas não sei, parece tipo gajos como o Manny, gajos como o Billy, pá, parece que os gajos tipo, têm uma sétima mudança quando os outros vão ali à sexta só, tipo, não percebo. Não é tu nem ninguém. Mas pronto, por isso é que há os que ganham e os que não, não é? É verdade, verdade. Por isso, Mas é curioso na imagina, mesma. É curioso. Isso é uma das grandes questões do desporto, não é? Tipo, porque é que duas pessoas fazendo a mesma coisa, Tem resultados um são consegue diferentes. e outro não, não é? Mas é algo que ainda não é para o nosso tempo descobrir. Acho eu. Não. Acho que nem vai ser aqui que vão Não. Talvez quando descobrir houver. a resposta certa, mas... Quando a inteligência artificial estiver assim Se avançada, calhar. talvez eles descobrirem essa razão. Mas ainda bem que puseste isso porque era uma teoria que eu estava a pensar hoje. É que tipo, se calhar o treino não anda assim tanto como... Mas Tanto quanto achamos. tanto quanto achei. Ok. E é um desporto que é mental. Pois, 90%, muito. Por isso. Não, é técnico e tipo, muito mental. Ou seja, Técnico. a parte física. Mas, Tipo, técnico, man, imagina, por exemplo. isso notas, tens tipo, Sim, gajos- mas depois é muito técnico, mas depois tens menos tipo o Wade Young que não tem grande técnica, alegadamente, não é? Tipo, Sim. não o vês
Tipo, ele nem põe stories nem vídeos no Instagram porque ele realmente não é bonito a andar de moto, não é? Pois, não é aquele rola bonito, pois E, não? tipo, safa-se. Ou só bonito. E acontece-me isso às vezes no Brasil, às vezes tipo, estou atrás de alguns pilotos que eu penso, tipo, Como é que o gajo está a subir isto? não, como é que ele está à minha frente? Que chunga. Isso para o teu mental deve ser fodido. Que eu fico, imagina, ele fica todo preso numa pedra, bom tempo, eu subo aquilo em 2 segundos, estás a ver? Mas depois eu, numa cena básica, tipo uma raiz que estava atravessada, que por trás de uma coisa não sei o quê, fico lá todo preso, e pronto, de repente perdi 1 minuto, e eu fico tipo, mano, coisas que me acontecem no Brasil, não sei. O Brasil tem uma, Yeah, tem uma cena contigo. Tem. Olha, vamos a Vou este. colocar uma praga. Exatamente, vamos a este. Eh, Mais perguntas? Tens alguma? Não, acho que responder mais ou menos a tudo. Tudo? Algumas perguntas já foram repetidas, já temos respostas semelhantes nos episódios anteriores, Também é por verdade. isso. Sim, vão ver os outros episódios, porque nós também temos muitas outras questões que são relevantes. Perguntas que vocês fazem agora que são relevantes, e que já foram respondidas nos outros episódios, às vezes com muito mais contexto, muito mais explicação. Por isso, às vezes, se vos parece que algumas perguntas nós estamos a dar um bocado uma resposta rápida, é porque provavelmente já falámos sobre isso noutros. Por isso, sim, há a parte de alguns temas um bocadinho mais dependentes do momento em que foi gravado. Nós também temos muitas outras questões que vamos falando sobre setup, settings, afinações e etc. que são super relevantes. Talvez falando de uma coisinha assim muito particular sobre os timings de agora, tem a ver com o momento a situação da KTM, que é, tipo, este ano tem sido tudo menos fácil para eles, claramente. Por acaso, desportivamente. Não, desportivamente sim, mas em termos de. É incrível. Sim, não, eles é de género. Não consigo perceber aquilo a arder e eles a conseguirem os resultados que têm. E com cada vez menos gente, se fores a ver. Quase todas as modalidades. Tipo, Sim, mas. principalmente as do Enduro, que é escandaloso. Tipo, eles têm tipo, um gajo para cada coisa, por marca, e que são quase todos os que ganham. Tipo, é inacreditável. Os gajos tipo, têm mesmo jeito a escolher os gajos. Tipo, a escolher os gajos ou Não, então a e investir. dedicam-se a eles, Sim, a investir no que cada um precisa. Por isso é kudos para as equipas de corrida que eles têm. Claramente sabem o que estão a fazer. Agora, em termos de negócio, Jesus, tipo, será que eles vão finalmente conseguir retomar em condições a produção? Estas questões nunca se veem os resultados de um momento para o outro, são sempre coisas que demoram alguns meses a perceber, e eles terem conseguido finalmente retomar a produção este ano, vamos ver se isso aí resolve os problemas que neste momento a comunidade está a sentir, porque em vários meios, quer seja de mecânica geral, quer seja de suspensões, o que seja, tudo que realmente está relacionado com o grupo KTM e principalmente peças que sejam da origem, está incrivelmente complicado e está a criar um enorme bottleneck em tudo. Ou seja, toda a gente que tem coisas do grupo KTM, neste momento, se por acaso está variado, pá, estão tramados. Pelo menos para arranjar coisas de origem. Como é óbvio, e felizmente tudo o que é do grupo KTM tem bastante peças aftermarket, por isso a maior parte das pessoas consegue safar com coisas aftermarket. Contudo, coisas aftermarket nem sempre significa a mesma qualidade de origem, e há pessoas que nesse aspecto são um bocadinho mais picuinhas e gostam de ter as coisas com um bocadinho mais qualidade, e nesse aspecto está a pecar muito. Por isso vamos ver como é que a situação se resolve, porque de facto está complicado para quem tem motas do grupo KTM. A ver, vamos. Não percam os próximos Por outro episódios. lado, não tive problema nenhum. Mas. Olha, continuei a dizer, vais ver que daqui a nada É. está bom. Não, tudo o que eu precisei até agora foi sem problema. Mas também, muito graças ao João da JPM, ele tem um bom stop. Pronto. Por isso eu peço. E não sei se vem da Jetmar, se vem da Áustria, se vem dele, se vem da Pois. China. Mas normalmente não tenho tido grandes problemas com. Até. Porque a verdade não sou muito organizado, por isso preciso das Tu? coisas Não. meias à última da hora e Não acredito. tenho-me safado sempre, portanto acredito que haja problemas, mas Tiveste certo. até Já. agora não me posso queixar. Esperamos que isso continue. É. Por isso, damos como concluído este episódio. Pessoal, muito obrigado pelas vossas perguntas, pelo vosso empenho até nos comentários no YouTube e nas redes sociais. Ficamos mesmo agradecidos. Não parem de deixar perguntas nos comentários e de continuarem a dar este empurrãozinho para o podcast. E vemos no próximo episódio. Até logo!